passado vai dizer que acabou, mas Deus pode trazer um recomeço. Apesar do que aconteceu, apesar de que tudo tenha dado errado, apesar de todas as decepções e frustrações, Deus cria recomeço. A palavra fala sobre a história de duas mulheres que não tinham nome, duas mulheres que não tinham uma boa reputação, não tinham honra. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28, essas duas mulheres eram prostitutas, a Bíblia fala isso. O texto não esconde o passado delas, um passado de destruição, um passado de ruína, um passado de vergonha. Mas a Bíblia também não transforma o passado delas como o centro da história. Não. O foco de Deus nunca foi quem elas eram, o que elas fizeram. O foco de Deus nessa história é o que estava vivo nas mãos delas, em especial na mão de uma delas. Deus planta continuidade onde todos veem fim. Muitos estão olhando talvez hoje a sua vida, muitos talvez olhem aquilo que aconteceu recentemente e só conseguem enxergar fim, e só conseguem enxergar destruição, e não conseguem ver, e talvez nem você mesmo, tá? Consiga ver um recomeço. Aquelas duas mulheres dividiam a mesma casa, o mesmo ambiente, a mesma realidade, uma realidade difícil. Isso nos ensina algo muito forte. O ambiente pode ser o mesmo, mas o posicionamento, ele é individual. Você pode estar numa casa, você pode ter crescido numa família, você pode ter vivido ciclos, ou visto ciclos repetitivos ao longo da sua vida acontecer na sua casa, na sua família, mas uma decisão sua pode romper com aquele ambiente, pode romper com aquela prática. A palavra vai dizer que aquelas mulheres estavam a sós e a criança morre durante a noite. Uma das mães deita sobre o filho, o peso do corpo dela mata a criança. Porque normalmente é isso. O peso do cansaço, o peso do passado, o peso do pecado, normalmente é isso que mata a promessa. Foi o peso do corpo daquela mulher que matou a criança. A criança era promessa. Aí você pode dizer, mas promessa de quê? Não faz sentido. A Bíblia não fala que Deus deu a elas cumprimento de promessa através das crianças. Meu irmão, minha irmã, note bem. Dentro daquela sociedade, dentro daquele contexto, filho era continuidade. Aquelas mulheres vivendo a vida que elas viviam, tendo a vida que elas tinham, se houvesse uma possibilidade mínima de rompimento com a vida delas, seria através dos filhos. Isso é um fato. Então sim, os filhos delas eram quebra de um ciclo, continuidade, promessa. Ser mãe, ser pai era uma dádiva. Os filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz isso. Uma mulher estéril, ela tinha uma dificuldade imensa naquela sociedade. Então uma delas mata o seu filho com peso e ela vai lá na noite, não tinha luz, ela rouba a criança da outra. Ela pega a criança viva da outra mãe. Uma criança morre durante a noite, uma outra permanece viva. Onde muitos veem sobrevivência, Deus ainda vê continuidade. A criança viva aqui é a prova de que a história não terminou, de que Deus tinha um recomeço para aquela mulher. Embora toda a confusão que se cria nesse texto. Porque como eu falei, a mãe vai lá e troca. Ela dá o filho morto dela para a mãe do filho vivo e pega o filho vivo dessa mãe. E aí se cria um problema. Se cria um problema. Agora, a promessa, ela não carrega a culpa do passado. Essas duas mulheres carregavam um histórico pesado. Mas o bebê ele não nasceu manchado pelo passado da mãe. Não. A promessa não herda a culpa. A promessa não nasce com dívida espiritual, com dívida de pecado. Não. O erro pode ter sido o cenário, meu irmão, minha irmã. Mas o erro não é o autor do teu propósito. É Deus. O erro foi o cenário. Às vezes erros acontecem, falhas, consequências, princípios espirituais são quebrados, brechas são dadas, o inimigo vem, cria uma destruição dentro da casa, dentro da família. Isso tudo acontece. Mas Deus não cancela o futuro, porque o passado foi errado. Há sempre uma oportunidade de reparo, há sempre um recomeço em Deus, uma restauração em Deus. Fato é que alguns preferem destruir a promessa ao ver a promessa viva.
Uma daquelas mães, quando chega, elas levam até o rei Salomão aquela situação. Não, o filho é meu. Não, o teu filho é o morto. Não, o teu que é o morto, o meu que é o vivo. E a falsa mãe, quando chega diante de Salomão, Salomão fala assim, traga-me uma espada. E aí quando trazem a espada, Salomão fala, agora vamos dividir a criança. Vamos partir ao meio. Aí a falsa mãe aceita. Ela aceita dividir o bebê. Ela prefere ver a promessa morrer, porque a promessa não era dela. A promessa não era dela. Então, aquele que não carrega a sua promessa, ele prefere ver morrer. Para ele pouco importa. Quem carrega a promessa, não importa. Ela quer ver a promessa viva. Ela não precisa de controle. A verdadeira mãe disse assim, ó, dá para ela. Dá para ela. Não divide a criança ao meio, não. Eu prefiro a criança viva com ela do que a criança dividida ao meio. Metade para uma, metade para outra. A verdadeira mãe, ela prefere a promessa viva do que ter o controle sobre a promessa. Não queira ter o controle, minha irmã. Não queira ter o controle, meu irmão. Nós não temos controle. Queira a promessa viva. Tem gente que perde tudo. Perde tudo. E ainda quer tirar da vida dos outros. Tem gente que desiste da promessa, ainda quer tirar a alegria da promessa, a esperança da promessa do coração do outro. Aquela mãe, o filho dela tinha morrido. Foi o peso do corpo dela, foram as decisões dela. Eu posso trazer isso para nós. Muitos perdem a sua promessa, perdem a sua esperança, perdem a sua alegria por conta de decisões. E aí quer matar a esperança no coração do outro. Quer desanimar o coração do outro. Quer tirar a crença, a fé do coração do outro. A criança da mãe verdadeira estava viva. Ainda estava viva. E aí a mãe verdadeira faz algo chocante. Ela fala, eu abro mão. Eu abro mão da posse, mas eu não abro mão da vida. A posse pode ser dela, mas a criança permanece viva. Que maturidade espiritual, né? Que maturidade. E quando nós aguardamos uma promessa de Deus, nós escolhemos a continuidade. Mesmo sem ter o controle, porque nós não temos controle nenhum sobre as promessas de Deus. A verdadeira mãe, ela diz, dá o filho a ela, não mate. Dá o filho a ela, não mate. Deus revela quem é a verdadeira mãe pela reação, pela escolha. Salomão não pede provas, ele observa as ações. Quem guarda a promessa no coração mantém a esperança viva. Agora, quem perde a promessa, quem perde a esperança, quem perde a fé, esse aí aceita a morte e até profere a morte. Não vai dar certo, isso aí não vai acontecer. Não adianta você esperar, não adianta você buscar, não adianta você orar. Isso aí eu já fiz, isso aí não vale a pena, não vai, a situação está difícil, não vai acontecer. A pessoa vive a amargura e quer pregar a amargura. Vive a desesperança e quer levar a desesperança adiante. Deus identifica os corações pela forma, como lidam, como reagem. Porque, meu irmão, minha irmã, a ação é premeditada. Para você agir, para eu agir, a gente imagina, a gente pensa. Agora a reação é espontânea. A reação ela é sincera. Não dá para você tapear, né? Não dá para fazer isso. Não dá para você ali forjar uma situação. Não tem como não. A reação ela é real. Talvez a sua história tenha começado num lugar difícil. Talvez a sua história tenha sido passado por um momento difícil de destruição, de ruína. Talvez o passado diga isso para você, já era. Agora, se há algo vivo em você, se há fé em você, se há um sonho em você, se há uma esperança, há continuidade. O passado pode dizer, acabou. Deus está dizendo para você, ainda não. A ordem de Salomão foi, dá a criança viva para a verdadeira mãe. Dá a criança viva. Ela não quer dividir. Ela não quer. A verdadeira mãe, ela não queria. Ela queria a criança viva. Criança é sinal de continuidade. Criança é sinal de quebra de ciclo. É prova de que o passado não venceu. Deus escolheu operar ali no meio daquelas prostitutas. Deus opera às vezes no meio de desertos, à margem da sociedade. Raabe, ela se tornou ancestral de Jesus, ela está na genealogia de Jesus. Ela teve filhos, ela se tornou parte do povo de Israel. Olha que coisa linda. E era uma prostituta. Jefté, a mãe dele era uma prostituta. E ele foi um grande líder de Gileade. Eu falei sobre esses dias. Agar, em Ismael, a vida dela teve contentamento. Criança
A criança ali representa isso, a promessa, continuidade, quebra de ciclo. Uma prova de que o passado não venceu. Aquelas mulheres ali, apesar da situação delas, isso não diminuiu a promessa, não. Aumentou o testemunho. O passado, ele não diminui a promessa, ele aumenta o testemunho. Olha o que eu era, olha o que aconteceu na minha vida, olha como tudo deu errado e olha o que Deus fez. E o passado daquelas mães não definiu o futuro do filho. Como eu falei, a promessa não herda a culpa. O pecado pode ter gerado o ambiente, mas ele não gera propósito. Quem gera propósito é Deus. O inimigo, ele tenta matar a criança no teu coração. Agora a verdadeira mãe, ela não divide. Ela não quer ter o controle, mas ela quer a criança viva. Deus sempre preserva a promessa viva. O bebê não morre. Aí eu voltando para H, Ismael não morre. Raabe, a família dela não foi destruída. Porque a promessa não morre quando alguém mantém a esperança viva, quando alguém ainda crê. Quando alguém ainda permanece crendo. É sobre isso, meus irmãos. É isso que Deus quer falar contigo nessa noite. Aquela criança representa uma evidência de que Deus não tinha desistido daquela mulher. Porque o diabo não gera vida. O diabo não gera propósitos, promessas, não. Não, é Deus. Foi Deus. Foi Deus quem colocou essa semente no teu coração. Foi Deus quem te colocou nessa busca. Deus planta futuro, onde o passado vai dizer, acabou, esquece. Não tem mais jeito. Deus planta futuro. Onde as pessoas vão dizer, não tem mais jeito, não tem mais solução, não adianta. O Senhor vem e fala, adianta. Quando todo mundo diz, não há mais jeito, não há mais forma, não há mais solução, o Senhor fala, é aí que eu entro. É aí que eu opero, é aí que eu mudo, é aí que eu transformo, é aí que eu restauro, é aí que eu liberto. É nesse cenário de impossibilidade. Agora não queira ter o controle. A mãe verdadeira disse, dá a criança viva. Eu não quero o controle. Eu quero a criança viva. E Salomão, que tipifica o Espírito Santo, deu para ela a criança viva. O inimigo está tentando roubar a sua promessa, matar a sua promessa. Mas você sabe o que Deus semeou no teu coração. Você não regrediu. Quando a mãe pega a criança morta, que não era dela, ela fala assim, esse não é meu filho, essa criança aqui é mais nova. O meu filho já era mais velho. Essa criança é mais nova. Você não regrediu, você não parou de orar. Você não voltou àquele momento inicial. Aquele momento anterior, né? Não, você já tem maturidade. Você já tem experiência. A promessa no seu coração já está madura. Você não regrediu. Você sabe a promessa que você carrega. Você conhece a promessa que você carrega. Você sabe. Continua. Aquelas mulheres chegaram diante de Salomão. E quando a espada entrou no recinto, a verdade também entrou. É a palavra de Deus sobre a tua vida. É o Espírito Santo agindo sobre a tua vida. Deus vai revelar todas as coisas. Deus vai pôr em ordem todas as coisas. A promessa deve continuar viva no seu coração. Deus abençoe vocês nessa noite. Seja uma noite de paz, nesse final de noite. Aqui deixar também o meu agradecimento aos irmãos do clube de membros do canal. Se o irmão ou a irmã quiser fazer parte, é só clicar no botão assinar. Eu quero aqui honrar aos irmãos que têm semeado nesse ministério também. E a todos vocês que fazem parte desse ministério e são inscritos ou não inscritos, mas aqui acompanham os vídeos, as lives, diariamente. Deus abençoe vocês nessa noite, que seja uma noite de paz e vitórias. A paz de